Destaques do momento: coronavírus afetando o nosso dia a dia. Governo federal acaba de anunciar investimento de 150 bi na economia nos próximos 3 meses. Haverá, em abril, pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas a partir do dia 24 de abril até 8 de maio. Em maio, o pagamento da segunda parcela. Acaba de confirmar o governo, os aposentados e pensionistas, planejamento para não gastar todo o dinheiro. Segunda parcela em maio, a partir do dia 24. Ainda, antecipação do pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para junho, 13 bi. Ampliar em mais de 1 milhão de pessoas o número de beneficiários do Bolsa Família. Na verdade, o governo Bolsonaro está enxugando o Bolsa Família. Os carentes estão sentindo isso. Agora, o governo anuncia que vai ampliar em mais de 1 milhão de pessoas o número de beneficiários do Bolsa Família, investimento de 3 bi. Valores não sacados do PIS/PASEP serão transferidos para o Fundo de Garantia para permitir novos saques. Aí, cerca de 22 bi. Entre as medidas para a manutenção de empregos, totalizando 60 bi, o governo anuncia adiantamento por 3 meses no prazo de pagamento do Fundo de Garantia pelas empresas, o que se prevê 30 bi. Adiantamento por 3 meses no pagamento da parte da União no Simples Nacional, 22 bilhões, mais 5 bi de crédito do Proger-FAT para micro e pequenas empresas, redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses, simplificação das exigências para a contratação de crédito e dispensa de documentação para a renegociação de crédito e facilitação do desembaraço de insumos e matérias-primas industriais importadas antes do desembarque. São medidas da área econômica que o governo federal acaba de anunciar. O governador Dória também anuncia medidas de emergência na prevenção ao coronavírus. Acompanhe. Olá, boa noite. Nós reunimos neste domingo o Centro de Contingência do Covid-19, sob o comando do Dr. Davi Uip, com a presença de vários representantes do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, para algumas determinações, algumas decisões que, ao lado do Dr. Davi Uip, eu vou anunciar neste momento. Primeiro, o trabalho em casa, o teletrabalho. Todos os funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, a partir de terça-feira, dia 17, acima de 60 anos, deverão trabalhar em casa, exceto os profissionais do sistema de saúde e os profissionais da segurança pública. Repito, todos os funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, secretarias, autarquias, empresas que tiverem mais de 60 anos, deverão trabalhar em suas casas a partir de terça-feira, dia 17, e seguir a orientação dos seus chefes imediatos. Não estão incluídos nesta decisão, nesta deliberação, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública, que deverão continuar trabalhando normalmente. Segunda decisão, o fechamento de museus, bibliotecas, centros culturais do Governo do Estado de São Paulo por até 30 dias a partir de terça-feira, dia 17 de março. Portanto, de 17 de março a 17 de abril, salvo alguma nova informação, todos esses centros deverão ser fechados. Terceira medida, recomendar ao setor privado de entretenimento para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento sejam fechados também por 30 dias a partir do dia 17, terça-feira, 17 de março em diante. A recomendação do Governo do Estado de São Paulo, fundamentado em decisões e análises do setor de saúde, é para que sejam fechados
por 30 dias. E a quarta medida é o fechamento de 153 centros de convivência do idoso em todo o estado de São Paulo. Uma ação conjunta com as prefeituras municipais, esses centros serão fechados a partir da próxima terça-feira, dia 17, por até 60 dias. E por quê? Este é o setor mais vulnerável, é o segmento da população mais vulnerável para o coronavírus. E nós vamos agora à explicação do Dr. Davi Wipp, médico infectologista, um dos maiores especialistas em infectologia do país e com reconhecimento internacional, o porquê essas medidas foram adotadas. Dr. Davi? Nós temos um aumento do número de casos absolutamente esperado e aonde nós vamos tomar decisões que são adequadas para esse momento. Nós consideramos a pandemia instalada no estado de São Paulo a partir desta última sexta-feira, onde nós comprovamos o primeiro caso de transmissão coletiva. A partir daí, regulamentado pelo Ministério da Saúde, o governo do estado tomou uma série de determinações. Hoje estamos tomando decisões aditivas e tomaremos dia a dia assim que forem necessárias. O governo do estado de São Paulo está preocupado com a vida do cidadão. Toda a vida vale muito e essas medidas objetivam preservar a vida dos paulistas. A prioridade, como disse o Dr. Davi Wipp, do governo do estado de São Paulo é preservar vidas. E ao preservar vidas, dar prioridade principalmente às pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis ao coronavírus. Acompanhem nos próximos dias boletins que serão feitos e transmitidos aqui através das redes sociais. Obrigado e boa noite. Muito bem, esse é o governador Dória. Aqui no estúdio, nosso convidado, o médico geriatra Carlos Rodrigues da Silva Filho, ele que é também docente da FAMEMA. Aulas, então, começam a ser suspensas na rede pública estadual, também na rede municipal, como ainda nas escolas particulares. O serviço público, menos na segurança e na saúde. Os funcionários com mais de 60 anos de idade vão trabalhar em casa. Quem tiver férias para cumprir terá a antecipação pelo governo do estado. E o senhor que é geriatra, doutor Carlos, os centros de referência do idoso. Marília tem o da Zona Sul, da região central e o da Zona Norte. Fecham por 60 dias para evitar a aglomeração de idosos. O senhor avalia? Não, está totalmente correto. Eu acho que a questão da temática idoso no meio dessa pandemia, ela tem três questões. Primeiro, assim, o idoso é mais suscetível, ele é mais vulnerável e ele é mais suscetível e vulnerável porque ele carrega outras doenças crônicas, ou seja, não é só a questão de ser velho. E a segunda questão é, muitos desses idosos têm cuidadores. Quer dizer, portanto, assim, há de se ter um cuidado em relação à questão do cuidado, do cuidador e do ato de cuidar. Então, assim, essas orientações que estão sendo dadas, ou seja, lavagem de mão regular, o uso do álcool gel, o espirrar ou não tocar a face após o espirro e tudo mais, vamos dizer assim, deve ser adotado pelos cuidadores de idosos. E a terceira questão, são os centros de convivência e uma população mais vulnerável ainda, que são os idosos institucionalizados em casas de repouso. Então, assim, nesse sentido, e a gente que se habituou a fazer as visitas, vamos dizer assim, para tentar aliviar um pouco a solidão desses idosos, nós vamos ter que segurar um pouco isso daí, ou seja, quanto menos eles entrarem em contato, dizer, com a comunidade no seu local de vivência, menos expostos eles estarão, porque, na verdade, a questão mais efetiva de todas essas, para a questão da prevenção dessa crise crônica, ou seja, aguda e muito intensa, efetivamente é o confinamento. Ou seja, então, assim, daí a necessidade de fato, primeiro, os idosos não deixem de ir às suas consultas desde que agendadas, porque ele precisa manter as suas doenças crônicas sob controle, mas não se exponham além da conta vamos dizer assim, a multidões, porque não faz sentido. Janela aberta, mão lavada, mão alcoolizada com gel, o cuidado em relação ao espirro, à tosse cubital e não se utilizar das mucosas da face para possibilidade do contágio. Bem, mais de 200 mil casos confirmados em todo o mundo, mais de 7 mil mortes. Quando se fala em mortes, a ideia que vem
a maioria absoluta de idosos. Mas a Organização Mundial de Saúde acaba de divulgar que há registro, sim, de mortes de crianças e adolescentes. Serve, então, como alerta também, não? Perfeitamente, ou seja, na verdade, assim, em toda epidemia existem os mais afetados, mas assim, a pandemia, por definição, ninguém está livre. De forma que a gente, vamos dizer assim, vai ter que cuidar dos extremos da vida, sem sombra de dúvida, e do meio da vida, tá certo? Ou seja, na verdade, todos nós deveremos efetivamente promover o autocuidado e o cuidado do seu irmão. Ou seja, na hora que eu efetivamente estou seguindo as orientações da autoridade em saúde, eu estou tentando preservar a vida minha e do outro. Muito bem, temos mais uma matéria de alerta com relação ao perigo do coronavírus. A população tem que, literalmente, ficar atenta. Acompanhe. Toda manhã, Vani se arruma em casa e gasta 1 segundo para chegar ao escritório. O home office virou rotina há 20 anos. Quando eu estou focada para fazer um trabalho que eu estou me dedicando, em 2 horas rende como se fosse um dia inteiro de trabalho numa agência fora, locado, em que tem telefone tocando, pessoas te solicitando muitas coisas. Então, meio por conta disso, eu acho que eu acabo ganhando uma certa vantagem. Segundo o IBGE, em 2018, mais de 3,5 milhões de empregados no país trabalhavam em sistema de home office. Isso sem contar os trabalhadores domésticos. Com o coronavírus, esse número deve aumentar. Isso porque muitas empresas fecharam as portas dos escritórios e recomendaram que os funcionários cumpram suas funções em casa. Gigantes da tecnologia como Google e Microsoft e empresas do mercado financeiro já dispensaram colaboradores para tentar frear o avanço da doença mundo afora. Para esta consultora de carreiras, os funcionários precisam ter disciplina para executar o trabalho no conforto do lar. Ela tem que se arrumar como se fosse o trabalho, porque você pode receber ligações da tua empresa em vídeo e o fato de você receber essa ligação, você precisa estar preparado para fazer esse atendimento. Outras dicas importantes: estabeleça horários para cada atividade e um espaço determinado para trabalhar. As empresas também têm que se adaptar aos tempos de pandemia. Diante de uma emergência dessa que nós estamos passando, a empresa, colocando esses profissionais para trabalhar em casa, deve haver uma ajuda de custo, porque ela vai ter a utilização da sua luz, do seu equipamento, o desgaste do seu equipamento, e a gente não sabe exatamente por quantos dias que nós teremos, né, que atuar dentro desse sistema. Aí, na verdade, chega agora uma informação. Psicólogos, psiquiatras avaliando, doutor Carlos, confinamento das pessoas. É preciso também uma regra para não causar um efeito psicológico, sem poder sair de casa. O senhor avalia? Com certeza, eu acho que é um drama, mas que tudo leva a crer que seja um drama autolimitado, porque nenhum de nós está habituado a não cumprimentar de forma efusiva e afetuosa o seu colega. É muito difícil não dar as mãos, não dar um beijinho na face, assim como é muito difícil você não poder viver e vivenciar o espaço público, de forma que, como começamos, eu diria assim, nós começamos de forma tempestiva. Quer dizer, o Brasil tem atuado de forma certamente mais adequada do que a Itália, por exemplo. Ou seja, nós estamos discutindo, nós estamos predispostos. A grande questão é você ter uma voz de comando, é você ter a confiança na autoridade de saúde. Dado que, infelizmente, quer dizer, e não preciso eu dizer, em Brasília, no Palácio do Planalto, efetivamente nós não vamos poder nos mirar para enfrentar essa situação. Então a gente vai ter que enfrentar essa situação sob um outro comando e certamente do Ministério da Saúde, que tem se movimentado de forma bastante adequada. Destaques do momento da imprensa nacional. Presidente da Confederação Nacional da Indústria, que viajou com Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, também está com coronavírus. Em 13 pessoas que foram no avião com Bolsonaro estão doentes e Bolsonaro faz novo teste nesta terça-feira.
metalúrgicos pedem licença remunerada por causa da doença. A Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, prorroga prazo para a quitação de dívidas de clientes. E daqui a pouco você confere antecipação da vacinação contra a gripe e os animais domésticos podem transmitir coronavírus? A gente volta já já.